Quem são e para onde irão os ateus? As nossas vidas são feitas de escolhas. Cada um tem a sua, e está tudo bem. Mas acredito que para termos certeza sobre um caminho, precisamos ser suficientemente maduros e inteligentes para nos conhecermos. À primeira vista, pode parecer algo banal, mas não é. Se as pessoas soubessem a importância de se conhecer, não perderiam um minuto sequer. Mas para isso, precisamos descobrir e despertar os nossos dois lados do cérebro. Isso mesmo. Para podermos entender realmente algo, precisamos olhar de todos os ângulos, de uma forma despretensiosa, mais humilde e principalmente sem preconceitos. Sério, se você não tentar isso pelo menos uma vez, você nunca terá certeza de nada na sua vida. Você terá só suposições. A única coisa que você precisa fazer é aprender a trabalhar o outro lado do cérebro que está menos desenvolvido. Dizem que os dois lados são desenvolvidos ao mesmo tempo e que isso é um mito. É que, na verdade, não é interessante para muitos que todos nós desenvolvamos os dois lados do cérebro, pois isso se trata da maior evolução do ser humano. Porque se você é mais habilidoso com o lado esquerdo, a tendência é você alimentar cada vez mais esse lado e gostar menos do outro, porque você passa a dominar mais esse que você treinou, esquecendo do outro. Com isso, seu orgulho cresce, sua humildade de dizer que não sabe vai embora, por você acreditar que não domina, e isso acaba parecendo ser um ponto fraco, e você sente vergonha. Então, se você desenvolve só um lado, sua evolução como ser humano não é completa. Lembre-se, precisamos ser um todo. Para se desenvolver, é preciso escutar o lado oposto, do qual estamos acostumados, e também do qual não gostamos, pois só assim conseguiremos enxergar o caminho como um todo, e não apenas o seu lado preferido. Porque se você quiser escutar só o seu lado preferido, você não estaria sendo honesto com você mesmo, e muito longe estaria de uma evolução racional e espiritual. Então, só quero fazer você reflexionar. Essas questões são extremamente importantes de se pensar, pelo fato de que o futuro tão logo será presente, e são as suas decisões de hoje que dará respostas ao amanhã. Então, da mesma forma que você planta hoje para colher amanhã, do mesmo jeito acontece com o seu destino. Logo, premeditar uma situação é melhor do que passar mal depois, por causa de ego e orgulho, dos quais, convenhamos, não nos levam a lugar algum, a não ser para o buraco. E quem são os ateus? O ateísmo é uma porcentagem de pessoas cultas, sem generalizar, que utilizam o lado esquerdo do cérebro como força motriz. Sendo assim, são práticas, lógicas e totalmente palpáveis, tentando entender que por A mais B que Deus não existe. É aí que entra a chave
que pode mudar a forma de entendimento. Sim, pois o ateu já tem uma determinação na cabeça dele. Mas se isso não for confrontado, como ele terá certeza de suas convicções? Se ele não enxergar e estudar o outro lado, como ele pode dizer que o seu ponto de vista é único? E como fazer isso? É um processo do qual você terá de ter paciência com você mesmo. E quanto mais se demorar para começar, mais difícil vai ficando. Apenas comece. Se o seu lado esquerdo é o que predomina, como a racionalidade, busque vivenciar exercícios que trabalhem o lado direito, como a criatividade, as emoções. E não, você não se tornará uma pessoa emocionada sem controle, pois o seu lado esquerdo já está bem desenvolvido. Você apenas não se conhece totalmente, porque o lado direito faz parte de você. Você só o abafa. Nunca se conhecerá totalmente se não praticar exercícios e fazer esse treinamento. E tudo o que eu disse agora sobre o lado esquerdo vale para o lado direito, vice-versa. Um complementa o outro. Logo, você precisa sair do seu mundinho e encarar principalmente coisas que você acha que não gosta, como encarar coisas diferentes do que você está acostumado a fazer, conversar com pessoas que não pensam igual a você, se misturar e experimentar um pouco de cada coisa. Acredite, no começo você se sentirá forçado a não querer fazer isso, mas isso é uma etapa normal. Mas para subir de nível, você precisa se forçar e nunca desistir, porque no momento em que se está mais difícil, é porque está chegando ao final naquela etapa. Um filme bem legal para você entender melhor o que eu quero dizer é o Sim Senhor, com Jim Carrey. Mas não esqueça, faça isso pensando no seu lado espiritual, senão você só irá abrir a sua mente, mas não sairá do lugar. Acredite, não se esqueça de que Deus lê até as nossas entranhas. Não diga que isso não é real sem você tentar. Seja leve e enxergue isso como um desafio para você se superar, porque no entendimento Deus criou tudo. Ele domina toda a parte científica porque pertence a Ele, mas acima de tudo, Ele é amor. Então, se você não tentar aprender sobre o abstrato, irá bater sempre na mesma tecla do palpável. Logo, para entender Deus, é preciso usar os dois lados do cérebro, um contexto, pois Deus também é amor e Ele só se revela pelo amor. Por exemplo, como você explica o ar, sendo ele invisível e extremamente importante para a nossa sobrevivência? Digamos que a ciência não explicasse o ar. Você acreditaria nele se eu, uma reles mortal, dissesse a você que sobrevivemos por algo que não enxergamos, mas é ele que nos faz respirar? Então, acredite, isso é o começo de tudo. Abra o seu coração. Você não tem nada a perder, muito pelo contrário. É isso que dará respostas a todas as suas perguntas e logo sentirá um novo pulsar no seu coração. Mas você precisa dar o primeiro passo. Saia da sua zona de conforto. Encare o diferente. Dá um passeio em um parque. Leve uma toalha e deite na grama. Relaxe. Olhe para o céu, para as coisas ao seu redor.
Deixe o momento te levar, sem pensar em nada. Apenas sinta esse momento. Faça coisas diferentes. Depois de você ter o entendimento como um todo, de uma forma sincera, você disser que realmente não dá, aí eu vou te entender e respeitar de uma forma diferente, porque você, além de ter sido honesto com você mesmo, você tentou olhar e agir de outras formas. Porque vejo muitos ateus surfarem na ideia de outras pessoas que elas nem conhecem e acham bacana, simplesmente tomam uma decisão e nem vão investigar, só conhecem um lado. Bem, eu fiz questão de falar sobre isso porque tem muita gente disposta a entender como funciona a vida de uma maneira mais leve e não se importa se terá reflexões que a fará pensar em Deus como uma possibilidade existente. Mesmo porque, se uma questão te incomoda, é porque ela não está totalmente resolvida na sua mente. Mas agora vou falar o outro lado, onde existe um final e um recomeço. Todo mundo tem uma ideia do que é inferno. O mais comum de se pensar é como se o inferno fosse um lago de fogo, um lugar de sofrimento eterno. Qual a sua ideia sobre inferno? Você pode pensar, como você fala de inferno se eu sou uma pessoa boa, ajudo os outros, não faço mal para ninguém, só não acredito em Deus? Eu sei, te entendo, mas presta atenção nisso. Na verdade, o inferno é a ausência total de Deus, da graça de Deus, a ausência total de divindade, um lugar onde não existe a presença dele. E o ateu escolhe por livre vontade ficar longe de Deus. A pessoa não quer, então começa o inferno, porque Deus é o amor e a pessoa escolhe ficar sem o amor. Deus é luz e a pessoa escolhe a escuridão. Não tem como. Se você não escolhe a luz, o que te sobra é a escuridão. Se você não escolhe o céu, o que te sobra é o inferno. Então, será sempre o que te sobra, porque aqui na Terra temos vários caminhos para se percorrer e milhões de escolhas para realizarmos todas as nossas vontades. Mas quando se morre, tudo muda de figura, porque se apresentará um mundo espiritual para nós. E quem dita as regras é Jesus. E tudo começa aqui e agora. Aqui é o plantio. Imagine um banco. Você só consegue acessá-lo depois de procurar um da sua confiança, abrir uma conta e começar a movimentar. Mas toda vez que você precisa entrar lá, você precisará de uma senha, um código de acesso, correto? E a maioria das coisas, como e-mails, redes sociais, sua casa, seu carro, etc., também é necessário um código de acesso. Onde eu quero chegar? Para se conectar com Deus é a mesma coisa. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, pode ter lido tudo, ou a pessoa mais poderosa do mundo. Você não conseguirá se conectar com Deus se não tiver esse código. E não existe outra forma de acessá-lo se não for com esse código. Mas para isso, cada um terá de se despir na frente dele. Digo, se livrar da arrogância, do orgulho, do ego, de todos os sentimentos que te bloqueiam
e não te deixa chegar perto dele. E a senha para se conectar com ele é o amor. Isso mesmo. Pode parecer tão banal para quem é racional, mas isso mesmo. Você precisará agir com as suas emoções, liberá-la, soltar a imaginação e ser feliz. Por isso, tanta gente prefere não acreditar nele, porque não querem abrir mão das suas convicções. Porque Deus é o todo. Sim, Ele é racional. A ciência é dele. Tudo pertence a Ele. Mas Ele só se revela pelo amor. Ele escolheu assim. Vou dar um exemplo. Somos seres espirituais, passando por uma experiência humana. Aqui na Terra temos a luz, que é Jesus. E mesmo sendo pessoas más de alguma forma, todos recebemos por igual a presença de Deus, que é a luz, o amor e tudo de bom que Ele pode nos ofertar. Ele não faz acepção de ninguém, porque Ele dá oportunidades iguais para todo mundo. Só que quando a pessoa morre, se ela não escolheu a luz, ela irá para a escuridão. Então, eu sei que é difícil entender sobre Deus, porque queremos continuar com as nossas convicções. Mas já aconteceu com vocês? Alguma coisa deu errado porque você não quis ser mais humilde e teve que pagar as consequências? Para entender as coisas espirituais, digo Deus, você não pode ter só um olhar científico. Ele não se revelará para você assim. Você não entenderá ele jamais assim, usando só o lado científico, a não ser que ele precise revelar algo importante para ajudar a humanidade. Você precisa entender Deus como um todo. Então, por mais que você seja crítico, você precisará acrescentar amor. Mas para você acrescentar amor, você precisa se livrar da arrogância e do orgulho. Sim, Ele te obriga a passar por isso. Senão, você não conseguirá entendê-lo de verdade, porque Ele é puro. Logo, você precisa se purificar. Ele só quer que você abra o seu coração e fale com toda a sinceridade do mundo. Desabafe com humildade. E depois que tudo isso acontecer e você estudar a ciência, você não acreditará nas coisas que se revelarão para você. Tudo começa a fazer sentido e respostas que antes não se encontravam começam a brotar. Simplesmente surreal. Então, o que custa para você pesquisar sobre isso? De verdade, pelo menos você terá convicção com um outro nível de consciência. Porque se morrermos e acabar tudo, ok. Nem eu e nem você irá perder nada. Mas e se não acabar? Se não acabar, você irá para o inferno. Não porque Deus quer, mas simplesmente porque você mesmo escolheu ficar sem a presença dele. E o único lugar que não existe a presença de Deus é o inferno. Me desculpe, pode parecer rude, não é essa a minha intenção, mas não tem outra forma de falar para você entender o que preciso explicar aqui. Mas se nada disso, do que está aqui, fez com que você repensasse algo na sua vida, faça pelo menos um exame de consciência e pense como você lida com a dor, com o vazio, com o frio e a escuridão, pois assim será uma vida
sem a presença de Deus. Meu irmão, imagina a Terra sem energia, um breu total. Imaginou como seria? Isso é o inferno, porque a luz que está na Terra é Deus. Ainda aqui na Terra, o diabo se aproveita do livre-arbítrio dos homens para conseguir o que ele quer. Abre aspas. Quando você entender melhor sobre livre-arbítrio, você entenderá por que acontecem tantas coisas ruins. Fecha aspas. E logo mais, no futuro, que um dia será hoje, a Terra não terá mais essa presença, essa luz. A escolha é só sua. Se dê uma chance. Tire da sua frente o seu ego e o seu orgulho e veja o que sobra. Só Jesus pode te ajudar, acredite. Só a misericórdia de Deus pode te salvar, porque é pela misericórdia dele que Jesus te perdoará de todos os seus pecados. Eu digo, de todos os seus pecados, se você realmente estiver arrependido. Isso tudo me faz lembrar de alguém que fez a seguinte pergunta a um padre: Padre, se Deus sabe tudo e ele já sabia que a mulher iria comer da árvore proibida, por que ele não tirou a árvore de lá? Então o padre respondeu: porque Deus não quer escravos, ele quer um relacionamento. E como em qualquer relacionamento, precisamos estar livres para ir embora se quisermos. Sim, precisamos ser livres e conhecer todos os lados e escolher um caminho que será eterno. Quem te falou sobre Deus? Que ele não fala com ninguém? E todas essas revoltas que você julga no seu coração? Será que essa foi uma opinião própria, questionada por estudos? Ou apenas a opinião de alguém que você acha legal e inteligente, que estudou e apenas julgou por causa de algo particular e está tomando para você essa opinião só para ter uma? Como escolher um time de futebol? Se você acha Deus mau, é porque você não conhece o diabo. Aí sim, você saberá o que é perversidade. Saiba que se você estudar, realmente terá respostas para as suas perguntas. E não se esqueça que a pergunta é: onde você irá passar a sua eternidade? Se você não sabe por onde começar, procure até encontrar um padre para conversar. Não desista. Leia a Bíblia. Acesse os canais de Como Encontrei Deus e assista aos vídeos.